E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um verdadeiro clássico da literatura de 1945, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Vamos desconstruir juntos como uma fábula que parece super simples por ser sobre animais de fazenda, na verdade disseca com uma precisão cirúrgica a corrupção dos ideais socialistas e a mecânica do totalitarismo. É simplesmente fascinante ver como uma história curta consegue espelhar a realidade histórica de um jeito tão visual e direto, sem perder o fôlego. Para começar, a gente já dá de cara com esse que é, sem dúvida, o paradoxo mais famoso da história. Essa frase já nos prende instantaneamente na grande tragédia da obra. A ideia de que aquela igualdade revolucionária lá do começo pode ser muito rápida e sutilmente manipulada para criar, adivinha só, uma forma totalmente nova de opressão. É um conceito fortíssimo, e é ele que dita o tom de tudo que vamos explorar por aqui. Então, vamos para a primeira parte da nossa análise: a centelha da revolução. A narrativa começa na fazenda do Solar, que vive largada às traças pelo dono, o Sr. Jones. Ele tem problemas com bebida e representa bem aquela velha ordem, uma liderança totalmente falha e desconectada. E é bem no meio dessa insatisfação geral que entra o velho major. Ele planta a semente da rebelião ao compartilhar com os outros animais um sonho: a visão de um futuro livre da opressão humana, onde os bichos finalmente colheriam os frutos do próprio suor. Basicamente, ele cria toda a base teórica do chamado animalismo. Trazendo isso para a nossa realidade histórica, ele faz exatamente o papel dos fundadores intelectuais do comunismo, servindo como uma alegoria bem direta a Karl Marx e Vladimir Lenin. E isso nos leva à segunda parte, a tomada do poder. Olha só como as coisas escalam rápido. O estopim para a revolta não é nenhum grande debate filosófico super complexo, mas sim uma falha prática brutal. Em questão de meses, aquele sonho teórico vira ação. O gatilho final, a fome. Um belo dia, o Sr. Jones, completamente embriagado, simplesmente esquece de alimentar os animais. O resultado é o Dia da Rebelião, que culmina com a expulsão imediata dos humanos e o nascimento de uma nova sociedade. Eles logo rebatizam o lugar, que agora passa a se chamar, com muito orgulho, Fazenda dos Bichos. É de cair o queixo a rapidez com que o poder muda de mãos aqui. Agora, repara só nesse contraste incrível entre as duas lideranças que assumem as rédeas desse novo mundo. De um lado, a gente tem o Bola de Neve. Ele é o idealista, aquele focado no progresso de todos, na educação, em construir um moinho de vento. Já do outro lado, temos o Napoleão, um estrategista silencioso, faminto por poder e que vai comendo pelas beiradas nos bastidores. Essa dinâmica de rivalidade não está aí à toa. Ela mapeia exatamente o racha histórico que aconteceu na União Soviética entre Leon Trotsky, representado pelo Bola de Neve, e Joseph Stalin, na figura do Napoleão. Para botar ordem na casa e solidificar essa nova sociedade, eles criam os 7 mandamentos do animalismo. São regras fundamentais que eles literalmente pintam na parede do celeiro para todo mundo ver. A ideia era garantir aquela igualdade pura, sabe? E, claro, banir de vez os vícios humanos, como usar roupas, beber álcool ou dormir em camas. Isso tudo fica resumido numa frase de efeito bem fácil de decorar: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Esse era o grande contrato social que todos ali prometeram defender com unhas e dentes. Mas aí entramos na terceira parte, a divisão e o golpe. Pois é, aquela harmonia utópica simplesmente não se sustenta. A divergência ideológica entre os líderes chega num ponto sem volta. Olha o que acontece. Quando Bola de Neve tenta usar o processo democrático para apresentar o projeto do Moinho de Vento, que ia facilitar a vida de todo mundo, o Napoleão responde com o quê? Com força militar bruta. Ele solta uma matilha de cães ferozes que ele vinha criando em segredo. É a anatomia perfeita de um golpe de Estado. O Bola de Neve é enxotado da fazenda e, de quebra, ainda ganha o rótulo eterno de traidor. Assim, fica muito fácil colocar a culpa nele por tudo de ruim que vier a acontecer depois. Um clássico bode expiatório. O que nos arrasta direto para a parte 4, a ditadura dos porcos. Com as assembleias democráticas canceladas de vez e a oposição silenciada à força, o Napoleão assume o controle total da parada. Mas para manter uma ditadura, não basta ter cachorros assustadores rosnando, é preciso controlar a cabeça da população. E é aí que entra o Garganta. Ele é a personificação pura da propaganda estatal. Um porco com uma lábia terrível que tem a missão de ficar reescrevendo a história o tempo todo. Ele mostra muito bem como os regimes autoritários usam a persuasão para controlar a própria realidade e ditar o que é verdade e o que é mentira no dia a dia. É o equivalente literal ao jornal soviético Pravda. E essa manipulação é tão sutil que chega a dar arrepios. Lembra daquelas regras blindadas na parede?
Pois é, na calada da noite, elas começam a ser alteradas. Eles adicionam só 2 palavrinhas ao mandamento original. Onde se lia nenhum bicho dormirá em cama, misteriosamente passa a estar escrito nenhum bicho dormirá em cama com lençóis. Para que isso? Simplesmente para justificar os novos privilégios da elite dos porcos que agora estão morando na casa e dormindo super confortavelmente. Enquanto isso, o restante dos animais aceita a desculpa, sem nem perceber que os próprios direitos estão derretendo. Em contraste com essa elite cheia de mordomias, a gente tem o cavalo Sansão. Ele é uma figura de cortar o coração. Ele adota para a vida 2 lemas trágicos: trabalharei mais arduamente e Napoleão tem sempre razão. O Sansão simboliza com perfeição a classe trabalhadora, extremamente leal, incansável, mas tragicamente ingênua. É o retrato de quem dá o sangue no trabalho, acreditando e confiando cegamente em líderes que, no fundo, não estão nem aí para o bem-estar deles. E qual é a recompensa por toda essa lealdade cega? Isso nos leva ao ponto mais triste dessa história. O Sansão trabalha até literalmente desabar de exaustão construindo o tal moinho. E quando ele mais precisa de ajuda, o sistema falha com ele de propósito. Em vez de mandar o cavalo para um hospital ou dar um merecido descanso, o Napoleão vende o Sansão secretamente para um matadouro. E o pior de tudo, o dinheiro da venda é usado para comprar uma caixa de uísque. Essa é a traição definitiva. Mostra de um jeito bem cru e direto que no meio dessa corrupção toda, o trabalhador mais fiel é visto só como uma moeda de troca, uma mercadoria descartável pela elite. Chegamos então à nossa 5ª e última parte, o desfecho, rostos indistinguíveis. Os anos vão passando pesados sobre a fazenda e aquela promessa utópica de liberdade vira poeira. A transformação física que acontece ali é grotesca. Primeiro, os porcos começam a andar sobre 2 pernas. Depois, passam a carregar chicotes nas patas. E, por fim, começam a usar roupas humanas. É um apagamento completo de tudo aquilo pelo que a Revolução lutou. Eles adotam de forma totalmente literal não só a postura, mas também as armas e a aparência exata dos antigos opressores. E para fechar com chave de ouro esse processo de corrupção total, a história nos leva de volta para a parede do celeiro. Aqueles 7 mandamentos originais simplesmente somem do mapa. No lugar de todas aquelas leis, sobra apenas uma única e assustadora frase. É a consagração da mentira, escancarando a porta para que essa nova oligarquia totalitária possa operar sem nenhuma barreira moral. Quando a gente coloca todas as peças no tabuleiro, a genialidade da sátira do George Orwell fica inegável. Cada bicho, cada evento dessa fábula se encaixa perfeitamente na estrutura e nos bastidores da Revolução Russa. Fica muito nítido como ele codificou as engrenagens do poder num formato muito mais palatável. Desde o governante falho que foi derrubado, passando pelos intelectuais que criaram a base da Revolução, até chegar na polícia secreta e em todo aquele aparato pesado de propaganda que sustenta a nova ditadura. É como um espelho assustador da história. E assim, a narrativa nos deixa com essa imagem final super marcante e perturbadora. Na casa grande, porcos e humanos jogam cartas juntos, bebem juntos. E os animais famintos lá fora, espiando pela janela, já não conseguem mais saber quem é bicho e quem é homem. Os novos líderes viraram cópias idênticas dos velhos opressores. Essa cena não é só o fim de um livro. É um alerta gigantesco para qualquer época. O que isso nos diz sobre a nossa realidade atual? Como as ferramentas do poder, da corrupção e da manipulação continuam sequestrando a verdade e a liberdade até os dias de hoje. Fica a reflexão para nunca pararmos de questionar os discursos e os mecanismos de poder ao nosso redor. Um grande abraço e até a próxima.